Boa noite, meus queridos irmãos. Como ela falou, tem um tempão, né? E toda terça-feira eu penso assim, hoje eu vou. Mas na nossa casa de 15 dias tem reunião, e tem 15 dias que não tem, que às vezes calha de poder vir. Mas sempre, né, quando a gente tem muita atividade na casa, aí é o dia que aproveita para fazer uma reciclagem, é uma reunião que tem extraordinária, e a gente fica sempre impedido de vir. Mas é com muita alegria que nós estamos hoje novamente aqui na casa. E eu novamente me penitenciei. Por que não pedi Rose para falar qual o tema que ela me prometeu? Que ela sempre ia falar qual o tema que eu iria falar previamente. Porque eu tenho dificuldade de escolher o que falar. É complicado, né? E a danadinha não fez isso. E aliás, ela não tem feito. Ela gosta de sacrificar, né, Aninha? Perturbada mesmo, perturbada. Mas eu sei que os espíritos vão te orientar, você vai dizer aquilo que você diz. Só eles que seriam de todos nós se não fossem os nossos amigos espirituais, não é mesmo? Mas aí nós estávamos pensando o que falar. E nós compramos esse livro aqui, A Obsessão, Origem, Sintomas e Curas. E eu achei muito interessante, porque assim, Allan Kardec. Eu falei, o que é isso? Esse eu não conhecia, porque a gente conhece justamente os livros da codificação, né? Que fala o Pentateuco, né? Mas depois aí eu falei, vou comprar. Como é que foi? Será que ele desencarnaram como mensagem, né? Mas não é. Aqui diz que em 1950, ele autorizou a um grupo que existe lá na Bélgica a compilar determinados casos das revistas espíritas, selecionar e fazerem um livrinho mais reduzido, porque a gente sabe que a revista espírita ela aborda vários assuntos. Então eles compilaram alguns casos de obsessão e colocaram no livro. E no final do livro tem justamente, que é o que nós vamos estudar hoje, uma fala do Allan Kardec falando sobre o espiritismo. E ele estava justamente falando, isso foi em 1868. Eu achei muito interessante que ele faz um discurso, e esse discurso ele tem muito a ver com a nossa vivência atual. Porque a doutrina espírita, nesse momento que nós estamos vivenciando, como todas as religiões, é aquela fortaleza para nós. Nós estamos vivendo momentos difíceis em todos os segmentos. Aqui na parte política, na nossa parte emocional. Quantos de nós está tendo problemas para poder sair de casa, temerosos, meu Deus, e acho que não vou, acho que vi uma pessoa esquisita, e esses temores que nós estamos sendo todos acharcados, essas dificuldades, né, ao membros das nossas famílias, perdendo os empregos, e nós não sabemos palavras para poder confortar. Porque não adianta a gente falar, calma, vai aparecer, a gente sabe que pode surgir, pode demorar. E o equilíbrio que tem que ter nessa hora, como passar equilíbrio, como conseguirmos nos mantermos equilibrados para ajudar os nossos queridos, ou nos ajudarmos, porque não é pelo fato da gente estar buscando que nós vamos estar ilesos. Porque os testes vêm sempre. Em determinada ocasião, nós somos testados. E aí que a gente observa. E não passei no teste. Estou precário, preciso me policiar mais. E é o caso da gente continuar e não da gente se sentir o último dos últimos porque falhou. Porque nós vamos falhar muitas vezes. Somos espíritos que viemos justamente para o aprendizado maior na Terra. E é complicado. Eu sempre falo, quando eu li aquele livro Renúncia, acho que eu já falei aqui, eu achei muito interessante,
quando dizia ali no início do livro que a Alcione, que já era um espírito que ocupava determinada esfera espiritual, onde se tratava das artes, do belo, né, para justamente trazer para nós aqui na Terra, né, esses exemplos que a gente tem de arte divina, e que ela se propõe a reencarnar para ajudar um ente amado dela, que durante várias encarnações vinha marcando passo. Ele não conseguia nunca sair daquele estágio para conseguir iniciar o processo de ajudar, de alcançá-la. E aí o mentor lá, o chefe espiritual do local onde ela habitava, conversa com ela e fala: você tem certeza que você quer reencarnar? Eu falei: ué, como assim? Porque a gente acha que como o espírito é evoluído, né? Ué, por que ele está falando você tem certeza? Se já é um espírito que tem várias aquisições, por que temer reencarnar? Aí ele pega e fala: você sabe que quando você tiver com a vestimenta carnal, você estará sujeita a todas as influenciações da Terra, mesmo com as suas aquisições e com o seu preparo. Então, é possível que pelo seu imenso amor, pela vontade de você ajudar, e no contato novamente com esse ente tão amado, que você possa não conseguir ter êxito nessa missão. Quer dizer, então, como é difícil reencarnar. Os projetos são inúmeros antes da gente nascer. A gente fica na escolinha lá, a gente estuda, a gente começa a ganhar bônus horas, né? Muitos de nós apressadamente falam: quero ir, já estou pronto. E às vezes os mentores falam: espera mais um pouquinho. A gente: não, mas eu já quero ir, eu acho que eu já tenho condições, espera. E a gente sempre apressadinho. Outros já é o contrário: eu não quero ir, eu não quero ir, eu não quero ir. Aí tem que ir quase empurrado para reencarnar, porque dá preso com medo de falir. Então é um teste muito grande. E nesse panorama que nós estamos vivendo na nossa atualidade, no nosso mundo, porque não é só no nosso Brasil, na nossa região oceânica, é no nosso planeta Terra, essa revolução, como o Divaldo falou, nós estamos esperando um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, segundo ele fala, iniciou com Kardec, quando ele começou a passar para nós esse desvendar do mundo além do que existe, além das fronteiras da morte. Isso, o mundo de regeneração, começou ali com as revelações, com a gente sabendo das vidas sucessivas. Esse preparo está vindo desde 1800, quer dizer, desde o século XIX. E nós estamos esperando, é porque nós estamos esperando o mundo de regeneração, achando que o mundo de regeneração vai se dar daqui a 10 anos, 12 anos, 4 anos. Não, o mundo de regeneração é agora. E para ter essa regeneração, o que está acontecendo? Nós estamos no limiar, a revolução. Então nós estamos cercados de almas que estão buscando essa ligação com Deus, com as coisas do Pai, e cercados de espíritos que estão sendo quase que empurrados para vir à Terra com provas difíceis, e muitas vezes espíritos que ainda trazem uma maldade ainda muito grande dentro de si, que ainda não despertaram. Mas há necessidade. Por quê? Porque, como Jesus falou, é o joio do trigo. É aí que nós somos testados. Como que nós vamos saber se nós estamos melhorando? Se nós vamos passar no teste? Mas a gente precisa passar por isso, precisa sofrer. Mas o problema nosso todo é esse. A gente acha que a nossa vida é aqui. Então é aqui que tem que se realizar tudo. Aqui eu tenho que ser feliz, aqui eu tenho que ser bem-sucedido, aqui eu tenho que ser tudo. Só que não é assim. Aqui também é assim, porque eu venho com minhas potencialidades, eu posso tudo. Como Paulo falou, tudo eu posso, naquele que me fortalece.
Então eu posso sim. Tá difícil, tá, mas eu vou conseguir. Eu perdi meu emprego, mas eu vou conseguir. Como aqui fala, né, uma mensagem antes dessa reunião aqui, que fala justamente dos espíritos falando sobre as curas e tudo. Ele fala que a nossa situação para que a gente saia da nossa mesmice é atitude. Termos atitude, determinação, pensamento positivo, que hoje em dia está se falando muito, pensamento. Então, ele fala mesmo, que o próprio Kardec aqui, ele fala da evolução que nós temos nas casas, que naquela época ele fala, né, há de haver uma adaptação aos tempos. Muitas coisas que no século XIX eram práticas normais, hoje a gente já não está mais utilizando. A própria doutrina, quando começou, o que acontecia? Havia muitos fenômenos. Era aqueles toques, as mesas girantes. Depois aqui mesmo no Brasil, muitos médiuns de efeitos físicos. Hoje em dia a gente quase não ouve falar. Quando ouve falar no médium de efeito físico é raro. Não é com aquela proporção que antigamente tinha a mídia. Por quê? Porque agora não é mais chamar atenção. Isso era para chamar atenção, para despertar. Agora não. O nosso trabalho agora é árduo, porque é um trabalho que ele exige de nós o nosso esforço pessoal. Nós temos que batalhar. E aí vem o problema da obsessão. Nós todos influenciados, como os espíritos falam, nosso planeta é um planeta que tem as vibrações muito densas, muito pesadas, pela força dos nossos pensamentos, que são negativos. E como diante dessa nebulosidade toda de pensamentos tão negativos, nós conseguimos sair disso aí, respirar e conseguir ter atitude. Aí Kardec vem falando aqui, porque a pergunta, logo no início fala, o Espiritismo é uma religião? Que muitos falam assim, não, o Espiritismo é uma doutrina. Ele tem 3 aspectos, mas é uma doutrina. Então ele pega e fala, sim, uma doutrina, mas o Espiritismo é uma religião. Na medida que ela faz com que a gente se religue. Religue como? Religue com a espiritualidade. Religue com Deus. Ele fala, religião é laço. O que é o laço? É que nos prende. Então ele fala aqui que todas as religiões são proveitosas. Nós não temos que... É tão bonito isso aqui, achei... A gente, por isso que todo mundo fica apaixonado por Kardec, porque realmente é século XIX, mas nós estamos no século XXI e é tão atual. Então ele fala desse laço, esse laço que faz com que a gente desperte e comece a nos religar com as coisas do Espírito. Então, muito interessante. Aí ele fala aqui, eu até tracei aqui as coisas mais importantes, que muitas pessoas falam assim, por que, sendo justamente a doutrina espírita uma doutrina e não é religião, que muitos falam, e ele diz que sim, que é, né? Não preciso ir na casa. Comprei todas as obras, André Luiz, Livro dos Espíritos, tenho a minha hora lá certa na minha casa, estou até melhor, porque lá eu estou uma vez por semana. Agora na minha casa, todo dia eu estudo. E eu estou estudando, eu estou melhorando. Então eu não preciso frequentar lugar nenhum. Não precisa ter templos religiosos. Para que ter templos religiosos? Aí, como ele aqui trata especificamente da obsessão, ele fala assim, muitos falam, na época falavam, para que abrir templos religiosos se com essa importância que vai ser gasta, você pode abrir muitos manicômios, muitos hospícios, porque a gente sabe que hoje em dia, com a tendência da psiquiatria, essas casas serem suprimidas e o doente com problema mental ser tratado até pelos familiares, só os casos mais graves, mas antigamente não, né?
Teve uma descompensação, que leva para lá, dá choquinho, né? Bota sem roupa, tomando banho de água gelada para ver se desperta. Aqueles meios rudes que sempre aconteceu com os meios psiquiátricos. Então ele fala assim, que muitos falavam isso, como hoje muitas pessoas falam, para que abrir mais uma casa? Teve uma briga lá naquele centro, aí fulano brigou, ciclano saiu, já abriu outro centro. Coisa boa! Porque é mais uma luzinha que se abre. É mais uma casa. Então ele fala o seguinte, por que a gente precisa estar reunido? Porque justamente quando nós estamos reunidos, uma coisa é você orar, para você estabelecer justamente o seu equilíbrio, você está em ligação. Mas quando você está em coletividade, quando mais de um está junto, em uníssono, com o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento, essa esfera de ação, ela é muito mais eficaz. Então, tudo que nós estamos aqui buscando é muito mais solidificado, porque nós todos estamos buscando o mesmo propósito. Aí ele fala, diferente daquele que vem muitas vezes e que ele vem com o intuito de se beneficiar, só ele. Então ele não está preocupado que o irmão do lado está com um problema também sério, que ele poderia ser útil. Quantas vezes nas casas as pessoas conclamam os outros, gente, traz um cobertorzinho se estiver velho, traz um casaco, nós estamos fazendo uma campanha. Aí a pessoa fala, que isso, tem tanto casaco, não vão? Esse aqui eu ganhei em 1940, foi da minha avó, é de estimação, não posso dar. Esse aqui é de 1960, esse foi quando eu estava adolescente, ele não me serve mais, mas eu tenho esperança que ele ainda vai servir um dia. Então nós ficamos armazenando coisas quando era um simples gesto, desfazer daquilo ali. Então é o hábito que a gente tem de achar que para servir você tem que fazer coisas de alta complexidade, ou você tem que estar na administração. Eu não. Eu gosto mesmo, que eu fiz cursos, né? Eu trabalho na área, eu estou vendo que está tudo errado. Não, está tudo errado. Às vezes as pessoas têm boa vontade, precisam de orientação, mas você vai se eximir de ajudar, você vai se eximir de, dentro da sua profissão, você poder dar um toque naquela casa que você é útil. Você vai dar o toque e vai ser bem-vindo. Agora, é claro que às vezes as pessoas entram em determinadas casas e já querem impor a sua vontade. Ela acha que está tudo errado, então ela quer mudar a casa inteira. Não concordo, não concordo, não concordo, acho que deveria sair, acho que deveria fulano sair, fulano. E aí, isso aí não. Mas o que Kardec fala assim? Unicidade de pensamentos. Focados o quê? Num bem maior, num propósito. Porque a espiritualidade, ela sabe das nossas necessidades. Nenhum de nós procura estar unido numa religião se nós não estivermos buscando praticamente as mesmas coisas. O que é? Equilíbrio, serenidade, confiança, fortaleza. Isso que nós buscamos nas nossas casas. E isso, todos nós estamos aqui para isso. Agora, muitas vezes ele fala que a pessoa chega, mas ela, na ânsia dela resolver o problema dela, ela se fecha. E ela não consegue ver que muitas vezes ao lado dela tem um companheiro que está com um problema muito pior, muito mais sério. E o que ela acha que é uma coisa de uma complexidade tão grande, é uma coisa mínima. Nós conhecemos uma pessoa que, dentro da casa, na época que a gente frequentava, todo mundo achava que ela era, assim, um pouco, meio assim, afastada, não se integrava, muito fechada, e parecia não saber direito o que queria. E traçamos um perfil, que é o nosso problema é esse, a falta de caridade. Que a caridade, ela tem um amplo aspecto. E uma das coisas que a gente não faz é isso. É a gente parar de ficar traçando previamente, né, perfis das pessoas. E
Mais tarde, com o desenrolar do tempo, nós fomos descobrir que aquela criatura tinha um problema seríssimo. Com uma filha que era especial, mas era um grau de desequilíbrio muito alto e perturbada. Então ela trazia aquela vergonha de expor aquele problema dela. E com o tempo, com a confiança, um belo dia ela levou a menininha na reunião. E aí todos conseguiram perceber o drama que aquela mãe passava. E por que ela era assim? Quando ela percebeu a confiança que havia naquele grupo, a vontade de todos se melhorarem, ela sentiu confiança. E um dia levou aquela criança para levar um passe. E aí que nós vimos aquele drama. E aí, a partir desse dia, aquela criatura se transformou. Aquela criatura fechada voltou a sorrir, voltou a soltar. Por quê? Porque ela estava entre amigos. E é isso que nós precisamos fazer nas nossas casas. Sermos realmente fraternos, solidários. Não a ponto de querer saber, não sei, fulano é o quê? Ele está na casa por quê? Qual é o problema dele? Não, não é ser fofoqueiro, querer saber por que o outro está aqui, não. Mas é compartilhar, é estar junto, é dar o ombro. Até tem uma mensagem que tem veiculado na internet tão bonito e falando sobre o que como é que ele fala? Empatia e simpatia. Então ele fala que empatia é você justamente estar ali com a pessoa, é você não ter palavras para resolver o problema dela, porque não tem. São problemas às vezes tão complexos, não adianta a gente falar para uma pessoa que está passando por uma dor, uma perda de um filho, você falar, tenha fé, confia, nada, nenhuma palavra consegue apagar aquela chama que está dentro do coração da pessoa, como se fosse sangrando de dor, nada. Mas o que a gente pode fazer? Eu não tenho como, tem palavras, mas eu estou aqui. Eu estou aqui com você. Vamos orar juntos, vamos pedir juntos. Então fica quietinho, mas fica ali. Isso é ser realmente, estar dentro do espírito da nossa doutrina espírita. A verdadeira caridade silenciosa, caridade no pensar, caridade no agir, nas ações. Isso é a caridade. Então Kardec ele fala aqui que apesar das pessoas comentarem que não tem nada a ver, que eu posso ficar em casa orando, que eu já sei tudo, eu estou estudando tudo. Eu acho que aqui vários de nós conhecem pessoas assim, que são realmente do meio espírita e que com o tempo ficaram no casulo, só se enriquecendo de conhecimentos. Sabem muitas vezes, questão 321, Livro dos Espíritos. 321, Kardec perguntou, isso assim, assim? E os espíritos responderam, isso assim, assim. A pessoa sabe tudo, mas ela se fechou. É o caso daquela passagem também, que o Lúcio conta, daquele sapateiro, que ele estava lá na sapataria dele, lá fazendo os sapatinhos, botando os preguinhos, recalchutando, arrumando, vivendo aquela vida. E o irmãozinho dele, acho que eu já falei também isso aqui, que a gente acaba que as lições que a gente grava mais, a gente sempre toca. E o irmãozinho dele achou que ele queria evoluir, ele precisava crescer espiritualmente, ele tinha que conseguir superar todas as dificuldades da matéria, do homem, e ele queria justamente estar em contato com as coisas celestes. E o que ele vai? Ele se isola, ele vai para o meio lá da mata e fica lá, isolado, anos isolado, orando, agradecendo a Deus, achando lindo o riacho, a cachoeira, o céu, a mata, e ele lá.
isolado. Um belo dia, muito tempo depois, ele resolveu ir à cidade. Eu não me lembro mais por que ele foi. Os detalhes já esqueci. E aí ele vai visitar o irmãozinho. E ele chega lá na oficina dele, que ele estava trabalhando, e quando ele chega lá, que ele está conversando com o irmão, entra uma senhora, uma moça bonita, dessas que a gente sabe que é um violãozão, né? Bem afeiçoada, linda de morrer, um corpão. E aí o que acontece? Ele se desestabilizou completamente quando ele viu aquele mulherão. E ele fica perturbado. E o irmão atende a cliente com a maior, né, simplicidade, normalidade, atende a ela, vai embora, tá tudo bem. E aí ele pega e fala pro irmão, como é que você consegue? Aí o irmão falou, consigo o quê? Como é que você consegue estar diante de uma mulher deste porte e você não sentir nenhuma atração física? Aí o irmão pega e fala, ué, mas eu convivo diariamente com isso, eu estou aqui trabalhando, meu ofício é esse. E aí, moral da história, adiantou ficar lá como eremita? Não adiantou. Por quê? Porque ele fugiu. Fuga não adianta. É quando a gente está com problema e fala, vou mudar de casa. Essa casa está um problema sério. Eu não gosto dessa casa, essa casa está dando problema, só tem problema nessa casa. E a gente acha que a vida da gente é mudar da casa. Nós estamos cheios de problemas, mas a gente acha que vai mudar de casa e tudo vai melhorar. É igual quando a gente também não está bem, que a gente fala, eu vou no salão, vou cortar o meu cabelo, eu vou cortar o cabelo, né? Então a gente volta, muda o corte. O problema, na hora a gente fica feliz, cortou o cabelo, melhorou-se. Claro, se o cabeleireiro acertar. Porque quando a gente está com mussungunga, nem o cabeleireiro acerta. A gente sai péssima, onde chegou. Mas, se ele acertar, temporariamente nós vamos ficar bem, né? Algumas horas. Mas o problema está com a gente ali. Ele não foi resolvido. Então a palavra, como diz aqui, atitude. Determinação. E como que a gente consegue essa determinação? Aí Kardec fala aqui, comunhão de pensamentos. Aí ele fala da importância dos grupos estarem reunidos, da importância de nós virmos. Hoje mesmo é um dia que muitos de nós não viriam, por causa desse frio, que está uma coisa horrorosa, nós estamos acostumados com isso. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque nós já temos consciência de como é importante para nós estarmos nessa sintonia. Porque nós estamos vindo nos reabastecer. É como se a gente tivesse o nosso celular e a gente precisasse carregar a bateria. Então nós ficamos desenergizados. Por quê? Por causa dessa situação que nós estamos envoltos no nosso planeta. E quando a gente vem na casa, a gente se restaura. Então, melhorei, estou mais forte, vou sair melhor. E é mais um pouco de ânimo que a gente tem para enfrentar. Porque a nossa vida aqui na Terra, justamente é isso. São os testes. Então é o marido difícil, a esposa complicadinha, o filho rebelde, o pai neurastênico, né? Às vezes quando a pessoa não tem problema nenhum, tem um pai que é adolescente, que é nervoso demais, né? E muitas vezes o adolescente fica falando, mas separa, né? Não adianta, gente. Só se não tiver jeito, mas o que pudermos fazer para tentar sair, extrair o amor daquilo ali, a gente tem que lutar, perseverar. Por quê? As uniões são traçadas no plano espiritual. Então a gente vai percebendo. Várias pessoas que se separam e às vezes, muitas vezes, dão sorte de encontrar outros relacionamentos maravilhosos. Porque muitas vezes aquele companheiro ou aquela companheira era para um determinado tempo. Mas na maioria das vezes a prova estava com aquele complicadinho ali ou aquela complicadinha. E a gente não quer, a gente quer fugir. Mas não pode fugir, porque se a gente fugir, nós vamos estar
Adiando. Vamos adiar nosso compromisso. Então, por que adiar o nosso compromisso se nós já estamos com todas as ferramentas na mão? Então é complicado. Aqui tem uma lição que nós vamos ler no final, que justamente fala da mudança da sintonia. Se eu mudo a minha sintonia, eu vou mudando a sintonia da minha casa também. Eu vou mudando a sintonia do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho. Aí a pessoa fala, não é fácil, lá em casa não é assim. Estou orando diariamente, nada melhora. Mas ninguém recebe o galardão e a tarefa maior do que ela pode aguentar, a gente sabe disso. Na internet também tem aquelas figurinhas bonitinhas, né? O preguiçosinho que estava carregando a cruz, e ele achou que a cruz estava pesada, e falou assim, ó, se a cruz está pesadinha, aí dá para diminuir um pouquinho, aí vão lá, corta a cruzinha dele, e ele vai, melhorou, ainda está pesado. Dá para cortar mais um pouquinho? Cortaram, ele foi. Chegou a determinado lugar, tinha justamente um precipício e tinha que fazer uma ponte. Todos os que estavam com as cruzinhas aguentando, não sei se vocês viram esse desenho, né? Pega, bota a cruzinha e passa em cima da cruzinha. Ele, preguiçosinho, foi diminuindo a cruz dele, diminuindo. Quando ele olhou, todo mundo foi, ele ficou. Então é um simbolismo muito interessante para nós, porque é o que acontece. A gente quer abreviar a nossa dor. Eu vou abreviar meu sofrimento, chega, não aguento mais, deixa para a próxima encarnação. Nós temos muito disso, eu vou deixar para a próxima. Nessa eu não estou aguentando. Mas é o esforço, é a tentativa, é a determinação. Para isso nós estamos aqui. Para isso nós estamos. Se eu tenho um filho difícil, como nós estamos tendo vários casos, filhos envolvidos com drogas, coisa triste. Uma família, às vezes, estruturadíssima, tem um ente querido que, de repente, porque já traz suas tendências, muitas vezes vai experimentar. Nisso que ele experimenta, pelas tendências que ele já traz, no seu organismo, inclusive, o que acontece com ele? Ele não consegue mais sair daquele processo. E é aquela luta daquele pai, daquela mãe, daquela família, para tentar resgatar aquele ente querido. E assim como o alcoolismo, todos os vícios, né? Esses distúrbios sexuais que hoje em dia estão tendo, várias pessoas com problemas graves na sexualidade, isso tudo são vícios que nós, como espíritos, já trazemos de passados difíceis que nós temos. E aí o que a gente faz? A gente bota igual uma roupa velha, está me dando trabalho, ficou sujo, joga fora. Vai adiantar? Não vai. O que vai adiantar é o quê? É a gente ficar ali, a gente orar, a gente pedir, tá junto. E amparando, porque a sementinha é lançada. Às vezes, certos espíritos, o que os espíritos superiores nos falam? Tem espíritos que às vezes precisam vir em determinados lares para eles terem esse aconchego. E para eles poderem perceber aquela luz, a grandiosidade do que é ter uma vida ilibada, uma vida de trabalho, uma vida de honestidade. Ele precisa disso. E ele vem, mas ele é desestruturadinho. Ele veio de várias encarnações difíceis. Aquela família falou, não, nós não vamos desistir dele. Ele vem outra vez, mas ele é difícil. E nós temos que lutar por ele. Como é que nós vamos lutar? Gritando, como às vezes a pessoa tem o vício do alcoolismo e quando chega em casa, muitas vezes a mãe ou a esposa ou o marido, que tem muito caso de alcoolismo também em mulheres, fala, você chegou assim, você não pode. Não adianta, a pessoa está totalmente alcoolizada, desestabilizada. Vai adiantar falar? Não adianta. O que a gente pode fazer? Orar. Então eu nunca esqueço daquela passagem num livro de André Luiz, que eu acho que é Missionários da Luz, que aquele rapaz que era casado, ele tinha umas companhias espirituais difíceis, mas ele tinha uma esposa que era uma pessoa que era muito assim espiritualizada.
muito crente, né? Com muita fervor, muitas aquisições. Então ele chega totalmente perturbado em casa. Ela estava dormindo. Aí ele pega, vai deitar. Aí André Luiz vê aquela cena. Ela se desligando do corpo e abraçando ele. E quando ela abraça, ele se equilibra e ele consegue adormecer ali. E aqueles espíritos que estavam acompanhando não entram. Ali naquele recinto eles não entraram. E é o que a gente tem que aprender a fazer. Nós sabemos que é difícil. Não é também porque nós estamos aqui hoje passando essa lição que na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, seja diferente. Não. É igual também. As lutas são grandes, são intensas. Os obsessores, os amigos espirituais lutam para poder nos auxiliar, para nós não cairmos em tentação, como diz o Pai Nosso. São muitas lutas, principalmente quando nós começamos a encontrar esse caminho. Tudo acontece para nos demover. Quantas vezes a gente fala, meu Deus, eu não sei o que houve, minha vida estava até normal. Quando eu comecei a gostar, aí falei, vou me dedicar, estou indo, está acontecendo tudo de errado. Tudo de errado. A moça que trabalha na minha casa falou, na Lúcia, tá, problema sério aqui. Micro-ondas, geladeira, furo na piscina. Olha, mas é mais de 10 coisas ao mesmo tempo enguiçada. E nós ficamos na hora meio desestabilizados, porque nessa crise, tudo destruído. E depois que se acostuma com micro-ondas, é um problema grave. Né? Você voltar a esquentar a comida toda na panela, na janta, depois que já está tudo pronto, não bota mais o pratinho, então tudo vai deixando você, né? A máquina, você sem máquina, né? Sem poder arrumar, porque está difícil. Então, aí são coisinhas pequenas, mas você começa, meu Deus, tudo me acontece, foi a máquina, foi o micro-ondas, foi a pia que caiu, até a pia caiu, né? Tudo espancado, e nós temos dificuldade aqui, né, de conseguir pessoas para arrumar, que sejam pessoas corretas, né? Uma vez que teve um problema numa torneira lá de casa, quando o homem deu o preço, eu esqueci de perguntar, que eu achei que era uma coisa simples, e foi. Quando ele deu o preço, quase que eu caí para trás. Eu falei, meu Deus, esse homem está querendo enriquecer, não é possível. Né? Fiquei tão passada, eu fiquei com vergonha do orçamento que ele me deu na hora, mas o serviço estava feito. Quer dizer, a pessoa boba não perguntou antes, entrou pelo cano. Então são coisas que acontecem nas nossas vidas que começa daí a estabelecer o laço, não o laço dentro da nossa espiritualidade, da nossa religião, um laço fluídico negativo, porque eu começo a me desequilibrar. E quando eu começo a me desequilibrar, eu estou abrindo a porta da nossa casa. Para quê? Para entrar aqueles que estão rindo. Agora vamos argumentar mais o quê? Né? Vamos deixar ela bater com a cabeça agora na porta. Tudo acontece, né? Vai ser mordida por um cachorro, umas coisas assim. Acontece. Por quê? Porque nós ficamos com esse tipo de companhia espiritual. Então nós temos que vencer. Como que a gente vai vencer? Aí tô perturbada, aí chego aqui. Ai, Deus. Aí começa. Aí a Rose fala, hoje nós vamos cantar. Pronto. Já desestabilizou. Porque quando canta, você já começa a se harmonizar. E ela, vamos parar de cantar que está frio. Hoje está frio, mas nós queríamos cantar. Mas ela cortou. Fica o protesto. Mas ela acabou cantando quando a luz deu uma harmonizada. Mas aí quando vai começando a cantar, quando a gente vai chegando no portão, os espíritos já estão lá. Aí nós entramos. Quando a gente entra na sintonia, eles vêm. Aí eles começam. Oh, coitado, hein? Vamos dar uma dica. Vamos ver quem vai poder ajudar. Eles trabalham tanto, coitadinhos. E a gente está sempre achando que não está sendo ajudado. Até no micro-ondas eles ajudam. Encaminham um lugar que cobra um serviço baratinho. Tudo encaminhado.
caminham para nós, mas nós temos que fazer essa ligação. Então, por isso que Kardec fala como é importante as assembleias, como é importante nós estarmos em grupos, para isso, para ter esse fortalecimento, para ter essa coragem de sair daqui e falar, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu estou saindo amparado, porque além das minhas entidades espirituais, do meu anjo guardião, dos meus guias, eu tenho os guias da casa que me acolheram e que estão no comando. E eu vou conseguir. E aí nós vamos conseguindo. Mas é preciso que a gente faça o trabalho conosco. Como que se dá? Aí vem vários casos. Obsessão simples, que é quando começa. Daqui a pouquinho passa para uma mais grave, né? Eu começo a ficar neurastênica, desesperada, aí o negócio não melhora, e aí começa brigas na família, doenças, porque a gente sabe que a obsessão, quando ela é mais atuante, ela pode tanto se dar na parte só nossa mental, como ela pode agir só na sua parte física. Então, muitas vezes você fica com umas sequelas físicas, mas aquilo ali é atuação espiritual. Por isso que o passe é importante. Porque na hora que é dado o passe para nós, é desimantado as teias espirituais que estão começando a se formar. E aquilo ali vai neutralizando, tirando, e nós vamos conseguindo ter essa força. Então ele fala aqui, está acabando, né? Então ele fala o seguinte aqui, vou passar para cá porque eu fiz uma cola, que é muito mais fácil. Ele fala aqui, né? Estarmos reunidos em nome de Jesus, que é o que nós estamos fazendo, é assimilar a própria doutrina de Jesus. E quais são os princípios básicos da doutrina de Jesus? Caridade. Caridade em pensamento. Quantas vezes a gente não fala nada e fala, percebi hoje que Rose não estava bem. Estava mal-humorada, estava mal acompanhada. Como é que pode uma dirigente, né? Caridade em pensamentos. Não, Rose é a dirigente da casa, mas ela é um ser humano igual a mim. Então ela está sujeita a acordar de mau humor, a fazer o café e o pó de café derrubar todo. Isso acontece quando a gente está com muito sono, né? E já acabar o dia começando mal. Ela está sujeita a tudo isso, né? A uma palavra ríspida de uma filha, de um neto. Isso acontece, gente, porque é um ser humano. Mas a gente julga, a gente logo julga. Como é que pode? Não tem condições. É melhor fazermos uma reunião da diretoria, expormos isso, botar que realmente tem que ser afastada. Está começando a ficar obsejada. Então isso é o quê? Pensamento. O pensamento começa a tomar força, forma. E nós vamos começando a prejudicar a ambiência da casa. Por quê? Se nós que estamos vindo assiduamente, na medida que fomos ajudados, e estamos como tarefeiros da casa, não nos unirmos, quando chegar um companheiro com um problema gravíssimo, que muitas vezes vem com vários acompanhantes espirituais, a casa precisa ter força. Como que a casa tem força? Os espíritos sozinhos, eles já têm força. Mas para que haja a troca de fluidos, eles precisam da nossa resistência. E nós que vamos dar a eles. Dessa forma, caridade em pensamentos. Palavras. Não tem que ficar falando. Eu queria te falar. Mas olha, a reunião foi horrorosa. Tudo errado. Bem que ela falou que a Rosa não deu tema para ela. Não deu tema, foi uma confusão danada. Falta de caridade. Porque muitas vezes a pessoa que fala aqui na frente vem com tantas dificuldades para chegar, tantos problemas. Então ela tem que vencer para ela estar. Porque ela é um tarefeiro. Essa é a tarefa. Então a gente falta com caridade. Divaldo não anda bem, não. Divaldo está meio complicado. Está caduco, está velho, falta de caridade, com esse ícone nosso. Então a gente tem que começar a caridade nas nossas palavras,
na ofensa, eu estou chateado. Quantas vezes na hora que a gente está magoado, a gente fala tanta besteira para a pessoa que está mais próximo da gente, que está ali junto, carregando a cruz com a gente, mas a gente despeja tudo em cima daquela pessoa. E muitas vezes coisas que a gente nem queria falar, mas a agressão vem, que nós temos ainda esse não dentro de nós. E na hora que nós somos magoados, a gente ofende, a gente fere. Então as palavras ofendem. Então vamos ficar quietinhos, vamos botar um copinho com água na boca, pensar, falar depois quando estiver mais calmo. Mas caridade. E caridade em obras. Aí sim. A caridade em obras é mais fácil. Porque a gente, quando está em conjunto, sempre tem aquele que é o mais perseverante. Geralmente é o dirigente. Então ele fala, nós vamos. Como às vezes eu comento. Nossa irmã Adriane é uma pessoa que ela é assim. Ela tem o dom de conseguir fazer com que a gente fique empolgado com as coisas. Vamos ver o Chico Xavier. Aí todo mundo, vamos ver o Chico Xavier. E vai ver o Chico. Aí a pessoa fala, acho que eu não vou. Você precisa ir. Você vai ver como você vai botar outro. Mas o Chico já morreu, mas você vai ver a casa dele. Você vai conhecer lá o hospital. Aí a pessoa, eu vou. E vai. Cada um de nós tem uma tarefa. Eu acho que a tarefa maior dela é essa. Porque ela consegue realmente botar a gente para frente. Sempre altruísta, com aquele jeito dela. Isso é maravilhoso. Caridade em obras. Ela está obrando dessa forma. Porque caridade em obras não é só você ficar levando o gênero alimentício, fazendo a campanha do quilo, não. Obrar. Obrar na palavra, obrar no abraço, obrar na rua. Tá vendo o cego lá, mas tá com pressa. E o cego tá lá, batendo tudo quanto é gente, né? E você fala, alguém vai aparecer, mas eu não posso, eu estou com pressa. Quer dizer, 1 minuto que se perde para ir lá ajudar aquele irmão que é deficiente visual, que precisa de um pouquinho de ajuda. É só ir, atravessou a rua, acabou. Não, mas a gente não está nem aí. Ou quando a gente começa a despertar que nós temos que obrar em tudo, aí a gente fala, por que eu não ajudei? Por que eu não parei? Aí aquilo fica na nossa consciência. Então aí, nisso, começam a estabelecer problemas. E a gente fala, eu não aguento, eu estou obsediada. A casa não tira os espíritos de mim. Mas eu é que estou me obsediando. Eu é que estou contribuindo para a minha obsessão. Nem todo obsessor é problema do nosso passado. É um algoz que veio se vingar. Tem obsessores que gostou. Ai, ela é debochada. Ele também é debochado. Então ele achou engraçado. Encontrei alguém igual a mim. Então ele, fica plugado. Eu vou, ele vai. Eu vou, ele vai. E ele alimenta o meu deboche, as minhas piadas, debochando de tudo. A fulana é alegre, a minha é alegre. Não, a minha não é alegre, é debochada. É diferente. E o espírito está ali comigo. Aí depois eu falo, os obsessores não me deixam. Não, né? A mania da gente às vezes querer ser muito limpa. Isso é um sintoma de obsessão. Que aí começa, não, ninguém limpa como eu. Só eu sei tirar a poeira, que esse canto aqui, ó, Maria Berenice não limpou. Então eu prefiro não ter ninguém na minha casa, porque só eu que limpo. Começa o processo obsessivo. Aí depois vai se queixar do espírito. Um espírito que desencarnou, que gostava de uma vassourinha, plugou. E aí ela tá lá, crítica ela não é. Ela já tem o hábito, ela não conseguiu ser forte para vencer. E não conseguiu justamente fazer com que o seu pensamento mudasse. Plugou no espírito. A culpa é do espírito? Não, a culpa é nossa. E a gente fica com raiva da obsessão. Até chegar no processo mais complicado, que aí é o mais triste. Quando a gente não percebe mais e a gente está sendo já praticamente comandado por uma marionete. Ele faz da gente o que ele quer. Então, meus irmãos, por isso nós estamos aqui. Por isso nós procuramos as casas. Por isso nós procuramos Jesus nas nossas vidas. Para a gente ter força. Somos espíritos que falimos. Somos. Mas estamos em regeneração. E podemos sair desse planeta
de uma forma melhor, desencarnarmos de uma forma melhor do que chegamos, sendo útil. Ah, fulano só me dá trabalho, eu não aguento mais, eu quero aproveitar. Todo mundo aproveita, só eu que não aproveito. Meu Deus, estou velha, eu quero curtir a minha vida. Todo mundo está curtindo, eu estou aqui, com essa penca de netos. E ainda nem é da minha filha, hein? É da nora. Né? E estou eu aqui. Não, poxa, tudo bem, tem que ter a hora do lazer, tem a hora do aproveitar, mas olha o aprendizado aí. Sabe-se lá se esse espírito que está ali, justamente é você que tem condição de ajudar? Quantos espíritos, quando estão no além já, eles lembram da vozinha querida, não esquece o que a vozinha passou, o que o avô fez. Por quê? Porque a gente aprende, avô e avó é o quê? Fala que é para estragar, né? Mas não é nisso do estragar, é porque você tem paciência, você passa os seus conceitos, você pode encaminhar por uma vida de ligação com Deus, tudo pela afinidade que se estabelece ali. Então, meus irmãos, não fujamos das nossas obrigações, dos nossos testemunhos, seja onde for, seja no trabalho, seja em casa. No trabalho a gente também é muito testado, com chefes às vezes difíceis, às vezes as pessoas que não têm muito tato, pessoas desequilibradas, mas a gente precisa exercitar o que a gente estuda, sempre. Eu até lembro que teve uma ocasião que uma amiga minha passou por uma situação difícil, e aí depois, quando tentou resolver o problema, a pessoa falou para ela que, falou, você por acaso é espírita? Aí a pessoa falou, sou. Por quê? Porque eu comentei com meu marido e ele falou, só pode ser espírita, porque se não fosse espírita não vai fazer isso que fez com você. Aí quis saber qual era a casa que ela frequentava, passaram a frequentar e se tornaram espíritas. Quer dizer, por causa de uma atitude. Então nós somos exemplos também. E o nosso exemplo é dessa forma, eu sou frágil, eu sou humano, eu errei, eu estou com dificuldades, mas eu estou tentando. Como que a gente se reconhece? Pelo nosso esforço, pelo esforço que a gente está fazendo para melhorar. Esse é o verdadeiro espírita. Então que nós possamos então aproveitar todos os momentos que nós tivermos na casa, para nós crescermos, para nós evoluirmos, para nós nos ajudarmos, né? E ele fala que a caridade benevolente, ela é a mais importante nas nossas vidas. Aí ele fala que tem a caridade beneficente, que é aquela que você dá dentro das suas posses financeiras, mas a benevolente não, você dá o que você tem. Então você dá o seu coração, você dá o seu tempo, você dá ouvindo uma pessoa que está com problema, um idoso. Quando a gente vai ficando velhinha, a gente repete tantas vezes as coisas. Aí a pessoa fala, você já contou. Aí a gente fala, mas eu queria contar outra vez. Outro dia eu falei lá em casa, por favor, deixa eu contar outra vez, eu quero contar. Mas é porque a gente tem necessidade. A gente até esquece que contou. Aí quando a pessoa fala, você já falou, é uma água fria na gente. Né? Então, tenhamos paciência com os velhinhos, com os nossos idosos, com a gente que está idoso também. Às vezes a gente já está ficando idoso, mas a gente não tem paciência com o outro idoso. Fala, fulano está velha, horrorosa, rabugenta, né? Reclama. Tem que ter paciência. Porque a velhice, ela só faz com que tudo que a gente já era fique numa proporção um pouquinho maior. A única coisa que faz. Então a gente tem que ter paciência com os nossos idosos. Porque depois a gente desencarna velhinho, aí os mais novos ficam com peso na consciência. Porque não deu atenção, porque que não ficou juntinho, porque que não olhou mais. Então vamos mudar também nossas atitudes com os nossos idosos. E para terminar, justamente eu trouxe aquilo que eu falei. Essa aqui. Esse meu é tão marcado que saiu a página errada. Saiu a página errada.
Então, como está aqui, eu acho que eu até já falei isso da outra vez, mas eu vou repetir. Nada por acaso, a gente aprende isso, não é? Então fala assim, Deus disse não. Nas horas difíceis, quando lembramos de rogar a Deus por seu socorro, nem sempre nós sabemos interpretar a sua resposta. No entanto, a resposta sempre chega de conformidade com as nossas necessidades e merecimentos. Um homem que costumava fazer pedidos específicos a Deus, um dia ele conseguiu entender a sua resposta. E ele escreveu o seguinte: eu pedi a Deus para tirar a minha dor. E Deus disse não. Não cabe a mim tirá-la. Cabe a você desistir dela. Eu pedi a Deus para fazer com que o meu filho deficiente físico fosse perfeito. E Deus disse não. Seu espírito é perfeito. O seu corpo é apenas provisório. E eu pedi a Deus para me dar paciência. Deus disse não. A paciência nasce nas tribulações. Não é doada, ela é conquistada. Eu pedi a Deus para me dar felicidade. E Deus disse não. Eu lhe dou bênçãos. A felicidade vai depender de você. Eu pedi a Deus para me proteger da dor. Deus disse não. O sofrimento o separa dos apelos do mundo e o traz mais perto de mim. Eu pedi a Deus para me fazer crescer em espírito e Deus disse não. Você tem que crescer sozinho, mas eu lhe podarei para que você possa dar frutos. Eu pedi a Deus todas as coisas para que eu pudesse gostar da vida e Deus disse não. Eu lhe dou vida para que você possa gostar de todas as coisas. E por fim, quando eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros, tanto quanto Ele me ama, Deus disse, finalmente, você captou a minha ideia. Se porventura você está se sentindo triste por não ter recebido a resposta que desejava receber do Pai Criador, volte a sorrir. O sol beija o botão de flor e ela sorri. A chuva beija a terra e ela, reverdecida, sorri. O fogo funde os metais e estes, depurando-se, expressam formas para sorrir. Vai a dor, volta a esperança. Foge a tristeza, volta a alegria. Certa vez, um discípulo rogou emocionado a seu mestre: Senhor, quando eu identificarei a plenitude da paz e da felicidade, vivendo nesse mundo atribulado de enfermidades e violências? E o mestre, compassivo, respondeu: quando puderes ver com a suavidade do meu olhar as mais graves ocorrências, sem julgamento precipitado, quando lograres ouvir com a paciência da minha compreensão generosa, quando puderes falar auxiliando, sem acusação nem desculpismo, quando agires com misericórdia, mesmo sob as mais árduas penas, e prosseguires sem cansaço no caminho do bem, entre espinhos pontiagudos, confiando nos objetivos superiores, te identificarás comigo e gozarás de felicidade e paz. O aprendiz ouviu, meditou, levantando-se, partiu para a estrada do serviço ao próximo, disposto a conjugar o verbo amar sem cansaço, sem ansiedade e sem receio. Então, se porventura estivermos tristes por não termos recebido a resposta que o Pai Criador nos deu, que desejávamos, voltemos a amar e a sorrir. Só assim a dor vai e a esperança vem. Foge a tristeza e volta a alegria. Graças a Deus, meus irmãos.